Existe uma carta no tarô que faz as pessoas levarem um susto. Uma carta, quando sai em uma leitura, a pessoa segura a respiração. Sabe qual é? A carta da morte. A carta número 13. Mas aqui está o segredo que a maioria não leva em consideração. Esta carta não fala sobre o fim. Ela fala sobre você estar pronto para deixar morrer dentro de si o que não serve mais. Então, nos próximos minutos, vou procurar desmontar esse medo. E vamos descobrir por que Hades, o deus que aparece nessa carta no tarô mitológico, representa. E também vou procurar me fazer entender por que a transformação mais profunda da sua vida começa exatamente quando algo termina. Bem-vindo ao Tarô Descomplicado. Sou Denise Drago e hoje vamos falar sobre renascimento. Mas antes de qualquer coisa, vamos ser honestos. A morte assusta, né? Porque ela é real. Não é simbólica só no tarô. É simbólica porque ela é real. Desde criança aprendemos que a morte é o fim. É um ponto final, uma cortina fechada e nada mais. Acontece que a vida não funciona dessa forma. A vida é feita de pequenas mortes. Você morre quando sai da adolescência. Você morre quando termina um relacionamento. Morre quando deixa um emprego ou quando seus filhos saem de casa. Morre quando seus pais partem. Morre quando muda de cidade, de crença, de identidade. A morte no tarô não fala sobre o fim da vida. Fala sobre esses pequenos fins que precedem novos começos. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas perde. Você não pode começar nada novo enquanto estiver agarrado ao que já terminou. Então vamos conhecer Hades, o deus que guarda esta carta, como eu disse no tarô mitológico. Hades tem uma reputação terrível. Na mitologia grega, ele é o deus do submundo, do escuro, da morte, e as pessoas o temem e até o evitam. E ainda mais, rezam para nunca encontrá-lo. Mas tem uma outra versão. Os gregos antigos sabiam que Hades não é o vilão da história. Hades é o guardião dos novos ciclos. Ele reina no reino invisível, não para punir, mas para transformar. Tudo que morre na superfície desce ao seu reino. E lá, na escuridão, na compostagem da alma, tudo é reorganizado. Tudo é purificado. Tudo é preparado para renascer. Então, a Hades representa uma imagem do símbolo do alquimista invisível. Ele não mata. Ele recebe o que já morreu e o transforma em fertilidade. Ele, na verdade, é o Deus da renovação profunda, da reorganização radical, da morte que torna possível a vida nova. Quando você vê a carta da morte, você está olhando para Hades dizendo: algo em você terminou. Deixe comigo.
Vou transformar isso em sabedoria, em força, em renovação. Essa é a verdadeira face dessa carta, no meu entendimento. A morte não é uma coisa só. Eu diria que ela pode operar em 5 níveis. E aqui eu quero explorar cada um desses níveis com vocês. O primeiro nível eu chamaria de a morte do ego. Você já teve aquele momento em que tudo que você acreditava sobre si mesmo desabou? Ou quando descobriu que não era bem aquilo que pensava ser? Essa é a morte do ego. E o ego, no meu entendimento, é a imagem que você construiu de si mesmo. É o personagem que você aprendeu a representar. É a máscara que você usa para se sentir seguro. Mas em algum momento da vida, essa máscara fica apertada. Por quê? Porque você cresce, você muda. Você descobre que aquela versão de você não cabe mais. Então a morte vem aqui te dizer: deixa morrer essa imagem. Deixa morrer a necessidade de ser quem os outros esperam. Deixa morrer a versão de você que tinha medo. Do outro lado dessa morte, possivelmente, pode estar a autenticidade. No segundo nível, eu diria que seria a morte do apego. Você ama alguém. Você ama um lugar. Você ama a vida que construiu. Então, por alguma razão, acontece uma mudança, uma distância, um tempo, alguma circunstância, e aquilo termina. O apego é a ilusão de que você pode manter algo para sempre. Também seria a negação de que tudo é impermanente. Aí a morte vem e sussurra: tudo que você ama vai embora. Tudo que você construiu pode desabar. Tudo que você possui vai ser deixado para trás. E aí você pode me dizer: nossa, que pessimismo. Eu diria que isso é realismo. Porque eu acho que quanto mais a gente encara certas situações, essa verdade pode nos libertar. E quando a gente aceita que tudo é temporário, você ama mais profundamente, você vive mais intensamente, você aprecia cada momento, porque sabe que não vai durar para sempre. Essa é a segunda morte. A terceira morte, eu diria que seria a morte da ilusão. Você, eu, acredito em algo, em uma verdade, em uma crença, uma história sobre como, por exemplo, o mundo funciona. E então descobre que não era bem assim. Essa é a morte da ilusão. E ela também dói. Porque a gente constrói uma vida inteira sobre crenças. Mas aqui está o segredo. A morte da ilusão é o nascimento de um novo entendimento. Quando você deixa morrer o que não é verdadeiro, você fica livre para descobrir o que é. Preste atenção. A quarta forma de ver é a morte do medo.
O medo é uma morte em câmera lenta. Ela mata os seus sonhos, os meus sonhos. Mata a nossa coragem, a sua coragem. Mata as possibilidades. E a morte vem te dizer o seguinte: deixe morrer o medo. Deixe morrer a voz que diz que você não é capaz. Deixe morrer a história de que é perigoso tentar. Do outro lado desta morte está a coragem. E a quinta forma de morte que eu selecionei, morte da resistência. Esta me parece ser um pouco mais sutil. É a morte da sua luta contra o que é. Por exemplo, estamos num corpo que envelhece. Nós estamos num mundo em que não funciona como nós queremos. A gente resiste, briga e nega. Aí a morte vem dizer o seguinte: deixe morrer a resistência. Deixe morrer a ilusão do controle. Deixe morrer a guerra contra a realidade. Do outro lado dessa morte está a paz. Agora eu vou pedir para vocês, para a gente ser prático. Quando a carta da morte aparece na sua vida, ou no jogo, o que exatamente está morrendo? Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser uma amizade, pode ser uma fase da vida, pode ser uma identidade que você carrega. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não enxergam. Quando algo morre, com certeza algo novo nasce. Quando você sai de um relacionamento, nasce a possibilidade de se conhecer sozinho. Quando você deixa o emprego, nasce a possibilidade de descobrir o que você realmente quer. Quando deixa uma cidade, nasce a possibilidade de se reinventar. Quando deixa uma crença, nasce a possibilidade de pensar por si mesmo. A morte não é apenas encerramento, é reorganização. Comece a ver por esse lado. É a vida limpando para fazer espaço para o novo. Um exemplo. Pense em uma floresta depois de um incêndio. Tudo queimou. Tudo morreu. Parece o fim. Mas, meses depois, a floresta está mais verde do que nunca. As sementes que estavam dormentes germinam. A terra se renova. A vida volta mais forte. Isso é a morte. Nós somos a floresta. E às vezes a gente precisa queimar como uma fênix para renascer. Então a carta da morte fala muito mais sobre transformação do que fim. Se você deseja aprofundar esse olhar simbólico sobre os arcanos, sobre as cartas, porque a palavra arcano significa mistério. Se você quer entender não apenas o que elas significam, mas como elas funcionam como espelhos da sua jornada, da minha jornada, conheça os meus cursos Tarô Descomplicado, Arcanos Maiores e Menores. São 2 cursos, um Arcanos Maiores e outro Arcanos Menores. Nesses cursos,
A gente explora os arcanos como uma jornada viva da consciência. Você vai descobrir os mitos gregos por trás de cada carta e aprender a ler o tarô como uma linguagem de autoconhecimento e transformação profunda. Tarô não é para adivinhação. Cada carta, cada arcano é uma etapa da nossa própria individuação, de como nós nos tornamos um ser individual. Cada mito é um espelho da sua alma. E para terminar, você encontra o link para esse curso aqui na descrição do vídeo. Obrigada por ter me assistido até agora. Espero que você tenha a coragem de deixar morrer o que precisa morrer e que renasça mais sábio, mais livre e mais autêntico. Um grande abraço.